João Magalhães, boa tarde, seja bem-vindo. Você viu aí o doutor Pessoa mandando um recado para os engomadinhos, João? Olá, Eliezer Rodrigues, boa tarde para você, boa tarde a todos. Exatamente, a gente não é de hoje, né? Inclusive que ele faz críticas a adversários políticos, ele sempre utiliza essa expressão dos engomadinhos e do oba-oba, né? São dois pontos aí que ele classifica como adversários políticos e que é interessante a gente acompanhar esse movimento. Bom, João Magalhães, agora as movimentações em torno das chapas ligadas ao Palácio de Karnak para a eleição de vereadores em Teresina. Como é que você tem acompanhado essas articulações e planejamento? Aliás, é interessante, a gente queria ressaltar que hoje a gente acompanha esse movimento e identifica que isso segue uma tendência lá para 2026, porque os partidos os partidos da base governista que conseguiram montar chapas competitivas para a Câmara Municipal de Teresina, todos eles, com exceção do Solidariedade, buscam uma vaga na chapa majoritária. A gente está falando de Partido dos Trabalhadores, do MDB, do PSD, do PDT, do PSB e, claro, o Solidariedade também conseguiu formar uma chapa competitiva. Ainda nesse jogo há o Podemos, né, que é uma sigla que também tem uma chapa competitiva para a Câmara Municipal, né, mas com exceção do Podemos e do Solidariedade, todas as outras siglas, elas se organizam em 2024 e elas querem uma vaga na chapa majoritária em 2026. Pelo que a gente apurou, é claro que o Partido dos Trabalhadores tem lugar garantido nessa chapa majoritária. O governador Rafael Fonteles naturalmente deve concorrer à reeleição. O MDB é a mesma situação do Partido dos Trabalhadores, no caso tem um senador, Marcelo Castro, que deve naturalmente concorrer à reeleição. O cargo de vice-governador, nesse caso, fica para uma discussão posterior, mas eu diria que tanto o PT quanto o MDB tem interesse em brigar, em disputar esse espaço, e o PSD já deixou bem claro que o projeto político de Júlio César para 2026 é concorrer ao Senado Federal. E nos bastidores a gente também identificou que tanto o PDT quanto o PSB possuem movimentações para, de repente, lutar por essa segunda vaga no Senado Federal em 2026. São partidos que se organizam, se mobilizam e que querem entrar nesse jogo, né, para que em 2026 tenha espaço na chapa majoritária governistas. E, coincidentemente, são exatamente as siglas que conseguiram apoio do Karnak para montar chapas competitivas. Ontem, Eliezer, a gente citou o caso do PDT, que teve claramente uma ajuda do Palácio de Karnak para formar uma chapa bastante competitiva. O PSB também não pode ser desclassificado, não pode ser desconsiderado nesse processo, até porque quem conduziu a formação da chapa proporcional foi o Washington Bonfim, que é um homem forte no governo do estado. Então, é bom a gente ficar de olho para acompanhar esses detalhes, essas movimentações, mas as siglas que conseguiram formar chapas competitivas para vereador de Teresina, elas têm interesse e têm um olhar lá para 2026. João Magalhães, não é só querer indicar. Um espaço privilegiado todo mundo almeja, seja um líder, seja um grupo. Agora, existem critérios que precisam ser atendidos para que esses espaços sejam cedidos ou não para a indicação de determinado grupo. Que critérios são esses que o governador, como líder maior, deve considerar para formar essa chapa majoritária? Tem, obviamente, o critério da competitividade, né? Porque para você ser um candidato majoritário é diferente de uma candidatura proporcional. A candidatura proporcional demanda exclusivamente de muitas questões, mas às vezes o candidato apenas com uma estrutura de campanha ele consegue se eleger vereador. Já majoritário, não. Você tem que ter a simpatia, você vai ter que ir disputar o voto do eleitor com um adversário que provavelmente vai reunir todas as condições políticas também de uma disputa acirrada. O candidato majoritário tem que ter simpatia, tem que saber conversar e dialogar com a população, diretamente com a população, sem atravessadores, né, como a gente diz. Então, eu acredito que esses critérios devem ser levados em consideração pelo governador Rafael Fonteles e, principalmente, ser de confiança, ser garantia de que vai continuar ali na base do governo. Isso são critérios que certamente não podem faltar. O tamanho de cada partido, considerando inclusive até o resultado das eleições municipais, pode influenciar também?
Influencia, mas não é determinante, né? A gente já viu, por exemplo, o PSD nas últimas eleições municipais saiu muito grande. Nem por isso conseguiu uma vaga na chapa majoritária. Até porque não basta ter muitos prefeitos. Aqueles prefeitos precisam estar alinhados ao projeto do partido. Às vezes a sigla elege 60, 70 prefeitos, mas a metade vota em um deputado fora da sigla, vota num candidato a governador que não é o candidato apoiado pelo partido. Então não é só a quantidade, precisa ter a unidade, né? Que é uma preocupação que agora o PSD tem, pelas informações que a gente possui. Todo mundo, quando chega no PSD, é apresentado ali um projeto para ele. Tudo bem, você vem para cá, a gente lhe apoia. Em 2026, temos a obrigação de caminhar unidos, de marchar unidos num projeto, e o projeto é defender a candidatura de Júlio César para o Senado Federal. Então, de fato essa questão da unidade que é bem importante. Até porque nós temos visto, no caso do PSD que você citou, João, o partido servindo como caminho de volta para quem estava na oposição e quer estar mais próximo do governo do Estado. Então tem que ter critério, tem que deixar claro que é um apoio compromissado. E é uma estratégia interessante que leva ao crescimento do PSD. Porque a gente sabe que o governador Rafael Fonteles tem uma política muito clara. Ele não apoia ninguém neste ano, né, que apoiou seu adversário nas eleições estaduais. Agora, a gente sabe que quem está na oposição normalmente busca um espaço na sombra do governo. É muito difícil, aliás, fazer oposição. Então, o PSD, pela estrutura política do deputado Júlio César, do deputado Georgiano, acaba sendo um espaço muito bom para essas lideranças que estavam na oposição, porque eles chegam com a garantia de ir para um grande partido, né? É uma sigla que tem estrutura partidária, que tem fundo partidário, que tem as condições políticas de garantir as condições ali para uma disputa, para uma estrutura de uma campanha eleitoral, e você disputa as eleições na sombra do governo, mesmo que não esteja efetivamente tendo o apoio do governo, mas pelo menos você já está lá mais perto. Quando passar a eleição, o caminho está bem pavimentado para ingressar na base estadual.